Começa agora, aqui na 87,9 FM Santa Cruz. Muito mais cultura. Um projeto da Rádio Comunitária, em parceria com a Fundação José Augusto. Mais cultura. Eita, estamos de volta, 10 horas e 24 minutos. Eu sei que você, a semana passada, ficou feliz com a sexta-feira e hoje vai ficar muito mais. Eu estou recebendo um artista fantástico. Estava aqui lendo e relendo e admirada com o tanto do currículo deste rapaz. Gilberto Cardoso, ele é poeta, ele é escritor. Nasceu em Cuité, achei que era filho da terra de Santa Cruz, mas pelos seus serviços prestados à educação e cultura, já é nosso, é de Santa Cruz, é patrimônio de Santa Cruz. Gilberto Cardoso também é mestre em literatura e ensino pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é membro da Academia Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel, é pouca coisa não, viu? E sócio fundador da Poesc, que é a Associação de Poetas e Escritores de Santa Cruz. Sabe aquela peça linda e maravilhosa que você acompanha aí nos festejos da Santa Rita de Cássia durante o mês de maio? Aquela peça que os atores fazem aquele... Pois é, foi escrita por ele, por Gilberto Cardoso. E também o Alto de São Sebastião, que é apresentado em Sítio Novo. Ele é um dos criadores do espetáculo A Poesc, Restando Sertão, que a gente vai falar no final dessa entrevista. Um evento que é dia 27, já vou logo dizendo as datas, que vai ser massa demais. E é responsável pelo blog da instituição. Foi premiado nacionalmente, gente. E tudo aqui lá de Santa Cruz, no concurso nacional de poesia Augusto dos Anjos em 2016. Além de ter uma obra gigantesca aí, centenas de cordéis, enfim. Durante a nossa entrevista eu vou até dizer algo que peculiar da minha vida que se conecta a sua, o senhor nem sabe. O senhor nem sabe, mas depois eu lhe digo. Bom dia, é uma honra para a gente receber na nossa sexta-feira de Muito Mais Cultura, o senhor Gilberto Cardoso. Bom dia. Bom dia, rádio ouvinte, bom dia a você, José, obrigado. Agradeço demais por esse convite, né? Principalmente porque hoje é uma data especialíssima para mim. Você sabe que dia é hoje? Eita. Hoje é o dia do cordelista. Olha aí, as energias desse programa é infalível. Um cordelista no dia do cordelista, né? Por que o dia do cordelista? Porque em 19 de novembro de 1865 veio ao mundo Leandro Gomes de Barros, que é o pioneiro da literatura de cordel aqui no Brasil, né? Então esse cara ele é um nome assim fabuloso e através de cordéis da autoria dele, por exemplo, foi feito praticamente o melhor filme que já feito no Brasil, que é o Alto da Compadecida, né? Fantástico. Fantástico, né? Então, o Ariano Suassuna sempre deixou muito claro. Ele disse, não, o que eu fiz foi pegar 3 cordéis e transformá-lo nesse filme. Transformou no livro, primeiramente, né? No romance. E depois foi transformado em peça, transformado em filme e ganhou o mundo, né? Então, para a gente ver a importância da literatura de cordel, por isso que tem esse dia e por isso que foi reconhecido pelo IFAM como um patrimônio nacional, né? Então, para mim é duplamente honroso estar aqui por causa dessa data, 19 de novembro. Falando assim de inspirações, né? Vou relatar o que aconteceu. Fiquei curioso, viu? Vou contar. Minha filha estuda no IESC. E você foi homenageado lá no IESC. Isso. E ela chegou em casa encantada com a sua obra. E ela, mãe, olha, ele vai ser homenageado, a gente vai levar um café da manhã. Não foi isso que fizeram? Foi surpreendente. Que fizeram um café da manhã homenageando. E chegou em casa dizendo, mãe, a senhora acredita que eu fiquei emocionada lendo as mensagens dele? Aí eu falei, como é que é esse homem que essa menina está tanto falando? Gilberto Cardoso. Eu disse, rapaz, eu disse, "Pois você acredita que eu conheço ele, Duda? Eu não conheço pessoalmente, assim, mas eu sei quem é. Que eu lhe conheci no dia do lançamento do livro da professora Ciomara. Exatamente, eu me lembro de você lá. Pois é. A gente conversou um pouco, você conhece meu esposo. Isso. Aí eu disse, eu sei quem é. Aí ela disse, mãe, ele é
muito inteligente. Ela tem 11 anos, ele é muito inteligente. E eu acho muito bonito o que ele escreve e me emocionou demais. E eu digo, rapaz, quando o povo diz, beijou os filhos, né? A mãe fica toda encantada. Diz, olha, que lindo, minha filha admirando uma artista local, que Isso. às vezes as novas gerações agora, e é normal de uma sociedade, dá mais credibilidade ao que vem de fora do que a prata da casa, né? Isso, E eu fiquei exatamente. muito feliz com ela se inspirar através dos seus versos. E eu quero agradecer por ser inspirador na vida das pessoas. Que bom. Por falar em inspiração, quero começar lhe perguntando: quem lhe inspira? Você já é uma pessoa inspiradora, mas existe cordelistas, poetas, escritores que lhe inspiram? Ah, com certeza existem, né? Nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, para citar, temos Antônio Francisco, que é um grande cordelista, né? Aliás, a literatura de cordel ganhou um espaço muito grande depois que Braulio Bessa, né, foi chamado lá para o programa da Fátima Bernardes. E um dia ele estava lá declamando um poema desse Antônio Francisco, e Fátima disse: quem é esse homem? Ele disse: é o maior poeta do mundo, ele falou. Né? Uhum. E Antônio Francisco foi para o programa da Fátima Bernardes e realmente foi um grande sucesso. Então ele é uma pessoa muito inspiradora, né? Principalmente porque a poesia e a vida dele se confundem, sabe? Não há diferença entre o que ele diz e o que ele ensina na sua poesia. Então é o que ele vive. E também a gente tem, por exemplo, um clássico como Patativa do Assaré e o próprio Leandro Gomes de Barros, né, que eu quero citar hoje aqui, devido ao seu dia, né, do cordel e o dia dedicado a ele. Né? Tem até um poeminha dele, muito famoso, que diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Nossa, forte, né? Então é um poema fortíssimo, né? A gente vê então como a literatura popular, a literatura de cordel, ela é importante, né? E você relatando aí o exemplo de sua filha, né, que se emocionou vendo aquela poesia, é exatamente para isso que existe a poesia, né? A literatura existe para mexer com a sensibilidade do ser humano, né? Então eu sempre, como poeta e como educador também, eu sempre tive essa preocupação em unir uma coisa à outra, né? Em trazer esse aspecto lúdico da literatura para o ensino, porque quando você desperta essa sensibilidade no ser humano, ele tem tudo para alçar voos, né? Alçar voos. Ah, isso é lindo demais. Toda sexta-feira que a gente está dedicando as pessoas de Santa Cruz conhecerem um pouco mais, que eu tenho certeza que você já é bem conhecido em Santa Cruz, mas as pessoas conhecerem um pouco mais, ter a oportunidade de conhecer a vida e a obra dos nossos artistas. E eu quero começar, a gente já começou um papo bem legal sobre inspiração, mas eu quero começar do começo. Hum. Como surgiu que como ser humano você diz, não, eu vou escrever, eu vou expressar o que eu sinto, os meus sentimentos por meio da escrita. Quando surgiu isso na sua vida? Começou muito cedo na minha vida, né? Eu morava lá em Cuité e havia uma pessoa que ficava lendo literatura de cordel, né? Assim, na calçada, que era tipo você estar na televisão, né? Assistindo televisão, ou a Netflix hoje. Então a gente escutava aquelas histórias e a mulher tinha lá o que chamávamos de maço de cordel, né? Que são vários cordéis juntos, assim, amarrados com um barbante. E então eu ficava ali ouvindo aquelas histórias, né? Eu ouvia também cantadores de viola, poema da criança morta, né? Interessante, esse poema da criança morta, ele é muito antigo, né? Quer dizer, na minha infância ele já havia sido escrito e até hoje ele perdura no imaginário, relatando a morte de uma criança, né? A morte misteriosa de uma criança, e aquilo vira poesia, né? Então eu escutava essas coisas, me emocionava,
E me dediquei à leitura muito cedo também, né? Eu trabalhava muito e lia nas horas vagas. E através da leitura, lendo todo tipo de coisa, né? Todo tipo de escritor, inclusive poetas modernistas também, aí eu fui desenvolvendo o gosto, né? E de repente, quando você começa muito a ler, a se dedicar a uma coisa, aí começa a surgir em você a vontade de expressar também, né? E daí eu comecei a escrever, ainda com 13, 14 anos, eu escrevi a minha primeira peça, né? Lá Você na lembra cidade, ainda? hein? Você lembra da primeira peça? Eu lembro assim, quer dizer que eu escrevi a peça, né? De parte do conteúdo. E foi um sucesso muito bom. Então, aí daí eu fui escrevendo, e o pessoal vai incentivando, né? Professores vão incentivando e a gente vai desenvolvendo, pronto. Aí cheguei onde cheguei, dessa maneira. Mas foi muito cedo que eu comecei a escrever. Eu perguntei de lembrar porque eu acho que é muito peculiar e incrível é a mente de um cordelista, porque geralmente quando vocês recitam o que vocês Isso, escrevem, é tudo decorado. isso. E são textos enormes, É, é minutos recitando, falando. Tem que exercer, tem que ter uma boa prática de leitura. O que é que faz para essa isso. memória ficar desse jeito? A memorização é o seguinte, como o cordel ele é muito em cima de imagens, né? Assim, são histórias. Isso termina facilitando um pouco. Tudo aquilo que você dedica atenção, né? Aí você tenta uma vez, às vezes é meio trabalhoso, né? Mas é algo que termina Eu vi termina que acontecendo, como vai acontecer agora no no Recitando o Recitando Sertão, né? Santão. Eu fico É, encantada, sério, eu fico embasbacada olhando assim. Eu disse, como é que a pessoa passa quase 30 minutos é, e vocês interpretam? É muito bonito. E o soar também das palavras é diferenciado do cordelista. A gente vê é. que não é uma leitura, sei o que, sei o que, sei o que. Não, é uma Não, leitura não. pausada. Existe uma técnica para isso também? É uma leitura assim como que musicada, né? Porque Pronto, isso aí, é falou. porque o cordel ele tem essa característica, ele tem aquele ritmo, né? Que é natural. E aliás já houve uma época em que o cordel ele era cantado também, né? Ele sempre foi assim, teve essa alternativa. Tinha aquela melodia assim meio única, né? E o pessoal cantava no meio da feira. Então tudo isso acontecia no passado. Depois começou a ser só lido, né? Ser declamado e ser escrito. Por isso que é chamado também de poesia de bancada. Olha o quanto que a gente está aprendendo hoje. Eu estou aqui aprendendo, só absorvendo, só absorvendo. Agora, Certo. Gilberto, a arte ela tem um poder de fazer com que qualquer sentimento se transforme em algo poético, algo bonito de se ouvir. Até mesmo os momentos ruins, né, da Isso. vida. Às vezes você vê poemas que falam de tragédias, de acidentes, mas você acaba se sensibilizando e não vê aquilo de uma forma negativa. A sua vertente, quais sentimentos lhe inspiram mais a escrever? Eu escrevo assim, né, um cordel ele pode ser humorístico, ele pode Uhum. ser assim dramático, exatamente. Ele pode simplesmente também narrar alguma coisa, pode trazer alguma lição muito importante, né? Então, geralmente eu escrevo nessas várias linhas, né? Por exemplo, quando eu me apresento, eu digo assim: eu sou Gilberto Cardoso, poeta da freguesia. Alguns me chamam de Gil, outros de Gil de Maria. Se as mulheres com carinho me chamassem de Gilzinho, com certeza eu gostaria. Tenho uma linda filha, esperta por natureza. Nunca fiz DNA, mas é minha com certeza. Um dia vocês vão ver que herdou da mãe o saber, do pai herdou a beleza. Sou natural de Cuité, do solo paraibano. Pode até não parecer, mas eu sou um ser humano que nasceu para voar, como podem comprovar as orelhas de abano. Oh, meu Deus! Ai, que Então, interessante! então a poesia é assim, né? A gente escreve aquilo que vem, como você bem falou. Existe um mote, né, popular que eu gosto muito dele, que diz assim: poeta, cante o que eu sinto e não sei cantar, né? Então, muitas vezes as pessoas, pronto, essa semana passada, alguém estava querendo prestar uma homenagem para uma pessoa muito querida, né? Aí falou comigo para eu fazer um poema expressando aquele sentimento, e depois ela relatou que o choro lá foi grande, né? Então a poesia serve para isso, né? Para expressar a dor, também expressar a felicidade, a alegria, provocar riso.
e principalmente a literatura popular, o cordel, né? Que fala assim uma linguagem bem acessível às pessoas. E pode ser uma libertação também, finalizando aí a sua apresentação, você falou das orelhas de abano, que Sim, pode ser caracterizado como um bullying, né? é. Que hoje em dia as crianças vivem muito Nesse caso aqui esse... foi um auto-bullying, né? Mas, olha, é uma forma bonita da pessoa se aceitar como ela é, Sim, sim, né? sim, E isso inspira as pessoas também. com certeza. Eu vou ainda perguntar à minha filha o que foi que tocou ainda mais nela na sua poesia. Vou Sim. investigar ainda mais. Mas, Gilberto, como é que você vê o cenário cultural aqui local? Você vê que as pessoas realmente valorizam o que é apresentado na cidade ou você acha que ainda precisa de uma atenção melhor em relação a isso, aos nossos artistas, à nossa cultura? Também falo sobre os investimentos. Quem investe nesta cultura também, não é? Porque sabemos que os melhores cordelistas, eu acho que está no Nordeste, pelo sotaque, que fica uma coisa mais bonita ainda para que Sim, todo o Brasil veja que o isso, sotaque do nordestino é um sotaque muito bonito, é um sotaque arrastado, pesado, mas no cordel ele fica lindíssimo. isso, Não isso. é verdade isso? É verdade, é verdade. Olha, é o seguinte, nós com a Poesc, a gente tem tido, assim, boa receptividade, né? Boa aceitação. Por exemplo, o primeiro espetáculo Recitando o Sertão foi fantástico, sabe? Foi muito bom, muito aplaudido, e como você agora terminou de dizer, a gente ficou surpreso quando vimos, assim, pessoas de outros estados, sabe? Que participaram, né? Porque veio gente de fora também nesse evento, e eles ficaram assim encantados, gente lá espontaneamente pediu para dar um depoimento, né? E eu fiquei observando exatamente isso aí. Era uma pessoa que tem um outro sotaque, né? Que fala diferente, mas ali emocionado, encantado com a nossa apresentação, a apresentação do grupo encantado com a música, né? E com as poesias declamadas. E foi muito emocionante. Então, sempre que a gente realizou esse espetáculo, teve uma ótima receptividade, né? A gente vê que há uma aceitação. É claro que quando se fala de investimentos, né, a gente sabe que não só aqui, mas o Brasil como um todo, ele não investe em cultura e em educação o suficiente. Né? É verdade. Como se deveria Como fazer. se deveria, que é o que a gente vê que vai fazer a grande A diferença. formação do É, cidadão também, né? exatamente, é o que vai fazer a grande diferença. A gente vê que em alguns estados, como por exemplo no Ceará, onde há um investimento mais maciço, aí a gente vê que a educação, entende? Porque é uma coisa que leva a outra, né? O amor à literatura vai despertando o amor por outras leituras, pelos estudos, vai desenvolvendo, né? Eu acho que o grande problema do Brasil, não sei se vocês concordam comigo, é o chamado analfabetismo funcional, né? São Concordo. pessoas que não leem nada ou que pouco leem, que interpretam mal, né? Eu acho que a parte da interpretar mal eu ainda acho que é mais pesada aqui no Brasil. Exatamente, é verdade. Então a gente não tem aquele apoio e também houve essa pandemia que atrapalhou muitos eventos, né? Sim. E agora a gente vai fazer esse novo Recitando o Sertão, né? Ansiosos aí, esperando um ótimo feedback, né? E vai ter, com certeza. No próximo dia 27, está bem pertinho. Isso. Eu tive o privilégio de já ouvir algumas coisas do ensaio de vocês. Eu estou ansiosa demais para o espetáculo, para ver vocês fazendo. Vai ser mais ou menos 1 hora e meia, Gilberto? É Uma cerca de hora e uma hora e meia de meia. poesia, cantoria, que fala cantoria? É, Ah, meu Deus, coisa linda. E você faz uma voz, você e Hélio Crisanto sim, casando as vozes, é, né? é, É muito lindo de se ouvir. é. Ah, meu Deus do céu, você não pode perder esse evento que vai acontecer no Teatro Candinha Bezerra, dia 27 às 20 horas, né, Gilberto? Exatamente. E aproveitando as famílias que vão participar, leve suas crianças Sim. Sim. para que o despertar, porque tem criança que só em ver já começa a despertar de pequeno. Sim. É Já verdade, fazer suas é prosas, verdade. versos, né? E se a gente observar a própria história de Gilberto, Gilberto, ele relatou aqui com a gente que aos 13 anos viu uma pessoa, Sim, né, e se inspirou. E você hoje pode ser, já é, com certeza, inspiração para outras crianças que querem iniciar esse caminho da poesia do já. cordel. Você falou agora, eu me lembrei de algo muito interessante. Eu criança, né, eu convivia, havia um poeta na minha cidade, o nome dele era Del, né, o nome dele chamava.
E ele dizia, por exemplo, eu admiro a barata andar, voar e correr, entrar na lata de açúcar, tocar baião e comer. O que come é muito pouco, mas bota o resto a perder. Aí veja só, eu escutava aquilo e aquilo foi ficando na minha mente, como a gente vê como uma criança, né? Pode, não é isso? Né? É verdade. É. E a criança tem a mente fértil. É. Ela absorve tudo. É. Né? Quem sabe se daqui uns 20, 30 anos vai sair grandes poetas Isso. aqui para enlaçar esse Brasil todo, né? Com Sair certeza. da cidade de Santa Cruz. Com certeza. Levar, né? Aí eu me lembro que eu caminhava, um outro exemplo, você me veio agora à mente isso aqui. Aí eu me lembro que eu caminhava com ele, a gente ia até um sítio, né, onde ele tinha. E lá nesse sítio as pessoas costumavam entrar para adubá-lo indevidamente, não sabe? Adubar o sítio dele. Ele não gostava de uma coisa. Aí ele, como poeta, fez uma placa, né? E colocou. Aí eu li muitas vezes essa placa. A placa dizia assim: é a palavra popular, pode entrar e cagar. Pode deixar o tolete. Depois, quando terminar, se abotoe e se ajeite. Seja senhora ou senhor, peço que faça o favor de me fechar o colchete. A preocupação Adoro. dele não era nem com a questão de você, mas era porque a pessoa passava e deixava o colchete aberto. Aí era um problema, sabe que animal passava. Então, quer dizer, veja como isso é interessante, como isso tem a cara do Nordeste, né? Todo esse linguajar, não é isso? Todo nosso, que não tem nada demais, não é isso? Não tem nada demais. É uma coisa inocente e que eu, como criança, fui absorvendo aquilo tudo, né? Então não tinha como dar outra coisa a não ser poeta também. Gilberto, eu sei que nas redes sociais você geralmente está entrevistando um monte de artistas e tal, sempre está compartilhando conhecimento. Que é outro trabalho da Poesc também. Sim. Aí eu lhe pergunto, o que é melhor? O que você acha mais interessante? Entrevistar ou ser entrevistado? As duas coisas são muito boas, sabe? Comunicação é bom demais. É muito bom, exatamente. Comunicação é muito bom porque é sempre uma oportunidade de você aprender, né? Então, é o primeiro grande beneficiado. Eu tenho feito, assim, entrevistas muito importantes, né? Por exemplo, esse próprio Antônio Francisco, que esteve lá em Fátima Bernardes, já esteve com a gente, né? Nomes também da literatura erudita, né? Como o grande advogado Cunha Lima, como é o nome dele? Esqueci agora o nome dele. Famosão aqui do Rio Grande do Norte. São várias pessoas que a gente tem entrevistado. E eu fico muito feliz porque cada entrevista como você falou aí, é uma oportunidade de você aprender, né? Aprender com quem tem alguma coisa a dizer. Tem gente que não tem. Tem entrevista que só Jesus, Mas tem outros que têm um conhecimento que sabe repassar o conhecimento dele. Meu Deus, é uma riqueza. Conhecimento é riqueza. Pessoal, riqueza é dinheiro? Não, é conhecimento. Sem conhecimento você não ganha dinheiro. Tem até aquele verso popular, né, que o Zé Ramalho transformou em música, que diz: quem tem o fel, dá o fel, quem tem o mel, dá o mel, quem nada tem, nada dá, né? É mais ou menos assim. Tem gente que realmente não tem contribuição alguma. Gilberto Cardoso é multitalentoso, né? Escreve cordel, é só cordel, as suas obras são de cordel, mas eu sei que você canta também. Entre essas artes, o que é que você pode nos dar a honra de mostrar pra gente agora? Pode cantar, pode... Não, cantar... Eu cantar, por mim, tava uma viola aí. Cantar eu gosto mais de me limitar a fazer a segunda voz, né? Acompanhando lá né? Essa de cantar é mais assim, faz parte do espetáculo, né? Aí a gente canta também, mas não sou cantor, né? Não, tanto que eu nem trouxe Um instrumento. para isso daí, é verdade. Mas, assim, na poesia, né? Na poesia, por exemplo, um trecho de um... você perguntou às pessoas que inspiram, né? E teve um poeta que foi de muita inspiração para mim e vai responder várias perguntas que você fez aqui, brevemente. Quando uma vez veio aqui para a cidade um poeta chamado Chechel. Já ouviu falar em Chechel? Chechel é simplesmente patrimônio do Rio Grande do Norte, né? Patrimônio do Rio Grande do Norte. E ele veio aqui para a cidade, vinha fazer uma apresentação na Casa da Cultura. Detalhe interessantíssimo. Fui eu e minha família e não foi mais ninguém nesse evento, sabe? Foi uma coisa impressionante. Por quê? Porque era um dia
de política, um dia de passeata, Sim. e as pessoas estavam lá na passeata, sabe? Então ficamos lá na Casa da Cultura, o presidente da Casa de Cultura, eu, a minha esposa, a minha filha, e ele declamando. E ele já velhinho, e ele não tinha nem onde dormir naquele dia, sabe? Chegou aqui meio perdido, fazer a apresentação. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi convidá-lo lá para a minha casa, né? Porque ele sentou lá numa rede e começou a declamar os poemas dele, né? E aquilo foi uma coisa, foi impactante demais, né? E naquela noite eu não dormia enquanto eu não escrevi um cordel sobre ele, né? Ele também ficou muito emocionado, a gente fez uma grande amizade, né? E o cordel começa, não vou dizer todo, mas diz assim: tive o grande privilégio de ouvir uma sinfonia através da poesia do cordelista Chechel. Por pouco estive no céu, ouvindo aquela cadência, falando da violência que está destruindo a terra, do ronco do motosserra rugindo na consciência. Falou-me com reverência da história de um concris, com o seu canto infeliz, soluçando na gaiola. Faltava o som da viola, mas não faltou poesia, enquanto ele traduzia a dor desse passarinho chorando fora do ninho dentro da casa sombria. Enquanto isso eu ouvia uma vozinha suave a me dizer em tom grave que eu dissesse em cordel que no poeta Chechel existe dor semelhante. Então eu vi no semblante de quem se dedica à arte que todos nós somos parte de uma gaiola gigante. Vi que o poeta brilhante já sente o peso da idade e preso pela saudade se sente numa gaiola. A poesia o consola, a sua arte o sustenta, poucos sonhos acalenta enquanto o fim se aproxima, mas na beleza da rima ele ainda se esquenta. A sua fala está lenta e o Chechel já não canta, porém ainda encanta e tem suave beleza. É a voz da natureza gemendo e advertindo que as plantas estão sumindo e o homem tem que mudar. E o homem tem que mudar, né? E agora esqueci o resto. Ih, mas já foi uns 2, 3 minutos de decoração, gente. Mas é interessante demais quando você Sim, fala. Sim, que o homem tem continue. que mudar se quiser continuar a viver no mundo lindo. Eu ainda estou ouvindo aquela voz ecoando, dentro da alma tocando, me arrepiando a pele, ao me falar de Cibele, um animal campeão, com suas rédeas na mão. Eu viajei para estudo nos campos onde o bicudo fez grande destruição. Não tive a ocasião de contemplar um chechel, voando livre no céu em uma bela manhã. Também não havia lã no algodoeiro a brotar. E eu tive que despertar daquele sonho mesquinho ao ouvir um passarinho tocando em meu celular. Foi preciso retornar a esse mundo infeliz, onde o homem é um concris que geme aprisionado. O ser humano, assustado, só agora despertou. Depois que quase acabou com sua mãe natureza, tenta fazer a limpeza onde ele mesmo sujou. E assim continua. Sabe que o cordel é bem longo. Meu Deus, E é muito bonito. ele ficou emocionado demais com a homenagem, né, que eu tinha feito para ele. E eu muito mais encantado, porque é muito bom quando você escuta, né, uma expressão genuína de poesia, como era o caso dele. E o engraçado é que o cordel, ele é meio que traz aquele sentimento da música. Às vezes a história não é com você, mas você pega aquele cordel para você. Não, tá falando Isso, comigo. Isso está relatando algo da minha vida. E acaba sendo nosso. A arte sendo nossa, Exatamente. né? Compartilhada. É muito lindo E isso. fica muito difícil porque não tem coro. O cantor canta o refrão, coro. É. Canta o refrão e o poema não. O poema Não. vai direto. Não. Né? Uma coisa direta que não tem. Tem que ter uma mente espetacular. Eu digo que o artista, o poeta, né, o repentista, tem uma mente espetacular. Né? Eu digo, na outra vez que tem um rapaz aqui, eu disse, tem uma sopa de letrinha na cabeça, que vai juntando e vai saindo na palavra. Meu Deus, é uma coisa interessante, né? Muita gente não valoriza uma cultura dessa, né? Uma cultura popular, né, que traz coisas populares. Sim. Né, para o encanto. Canta Nordeste. Né? Isso. Você canta o Nordeste, você canta a natureza, né? É muita coisa boa. Tem muita gente que não gosta, mas a partir de hoje eu creio que muitos que estão curtindo aí, né? Que estão curtindo através da live que está acontecendo aqui da Rádio Comunitária Santa Rita,
E você que está no rádio também, né? Vai despertar. Dia 27, não é esse sábado, não, no outro sábado. Dia 27 vai ter muita coisa boa para você. E é depois do jogo do Flamengo, não tem nem desculpa para E faltar. o jogo do Flamengo é 4 horas da tarde, a disputa vai ser 4 horas da tarde, e o cordel vai ser à noite. Leve você e sua família. É um programa livre. Não Isso tem, mesmo. Não é repentista. Repentista bota umas palavrinhas, né? Briga com a mãe, briga com o pai. Mas aqui é cordel, é uma coisa linda. Não é isso? O cordel é uma coisa fantástica, né? Isso mesmo, e tem gente participando aqui, viu? Tem Mara Silva, tá dizendo assim, parabéns para todos os cordelistas do nosso Brasil. Né? Inclusive, eu fiquei impactada, porque a gente geralmente diz a comemoração do dia, né? E no calendário geral do Brasil não está expressando que hoje é dia do cordelista. Hoje é, com Chateadíssima com esse calendário aqui, por eu não ter ressaltado isso, ter perdido essa grande fala no início. Olha, e o Hilar Monteiro, que desde antes de começar a entrevista já estava perturbando aqui, que ele é muito seu fã, muito fã do pessoal do Restante Sertão, Hélio Crisan, todos que fazem parte, né, desse grupo de artistas. Ele está dizendo, Gilberto Cardoso, Patrimônio Cultural do Trairi. E também fez uma pergunta aqui, o que é que tem guardado, o que é que você está preparando para o ano que vem? Porque nesse período de pandemia, eu acho que foi um período de, vamos dizer, de produção. Produziu muito durante a pandemia, que a gente não tem muito o que fazer, né? Produziu muito. A gente está vendo aqui, acompanhando, quem está acompanhando na live, está vendo as imagens, mas quem está pelo rádio, ele trouxe aqui algumas das suas obras, né, Isso, Gilberto? é verdade. Alguns livros bem pequenininhos, é bem fininho, viu, os bichinhos? Eu fico encantado, tanto de página, tanto de cabeça para fazer. E qual foi o seu primeiro livro, Gilberto? Olha, eu comecei escrevendo cordéis, né, participando de antologias, né? Eu tenho mais de 100 cordéis, como você já falou, né? Muito cordel, muita coisa publicada já e ainda por publicar. E então, agora o primeiro livro que eu publiquei foi pela editora CJA, recebi o convite da editora, e eu intitulei de Um Maço de Cordéis, em função... Eu já aprendi com a sua fala que um maço de cordéis, são vários cordéis enrolados. E eu fiz isso exatamente por causa de uma maneira de homenagear lá no começo, quando eu via, né, aqueles maços de cordéis e que tanto me encantavam, né? Então você falou uma coisa muito interessante. Muita gente não gosta, por exemplo, também. Muita gente não gosta de ler, por exemplo, né? Mas aí a leitura é uma coisa tão encantadora, né? E uma pesquisa recente mostrou que essa pandemia também ajudou muito para despertar o gosto pela leitura, né? Sim. É a grande diferença. Um estudante que lê, né? Por exemplo, sua filha, ela lendo muito, ela vai se dar bem nas redações, nos concursos, né? Porque a leitura vai capacitá-la para isso. Com certeza. Melhor do que você estudar gramática é você ler, né? Aí você melhora, exatamente. Então o meu primeiro livro foi esse daqui, né? Um Maço de Cordéis, Lições de Gente e de Bichos, né? Por quê? Porque ao longo da vida a gente vai encontrando seres humanos que nos impressionam e também bichos, né? Lá na minha cidade, Cuité, por exemplo, tinha um cãozinho chamado Dick, né? Que ele é mais famoso do que muita gente lá da cidade. Era impressionante. Aí eu tinha que transformar num cordel, né? E foi homenageado. Foi homenageado. Quando fiz a biografia do cão, acredita? Você imagine, você tem animal também? Você tem, Luiz, tem uma cachorra em casa. Então você imagine um cão, né, que parece piada. Teve gente que leu a história e disse... Achando que era piada. Ele disse, eu vou em Cuité me informar dessa história. E é tudo verdade, sabe? É tanto que no cordel eu começo dizendo isso daí, né, que vou lhes contar uma história difícil de acreditar, né? Mas nesse conto moderno, quero ir pretinho pro inferno se alguma coisa inventar. Eu começo dizendo assim, no cordel, sabe? Porque são fatos assim. Você imagine um cão que o dono coloca uma cesta com dinheiro e manda ele depositar o dinheiro no banco. O cachorro. O cachorro. E não era coisa de eu ouvir, não. Isso eu via, né? Eu vi. Meninos, eu vi. E o cão ia, né? Atravessava a praça, porque também era um nível de confiança, cidade pequena, né? É um cão que você botava para ir comprar carne, para ir comprar... Ele chegava lá no banco, no Banco do Brasil,
Aí levantava as patinhas assim, colocava a cestinha. É claro que no papel já vinha anotado, né? Era Antônio Ezequiel o nome O dono do Dick? dono do Dick, é. E era um cão impressionante, sabe? Ele fazia coisas, aí muita gente criava na imaginação que ele era como se fosse um ser humano aprisionado naquele corpo, né? A imaginação falava alto, mas era impressionante. E quando ele morreu, foi noticiado em jornal da época, sabe? Você viu mais do que muita gente, o Dick, Não, né? não, não. Você chegando lá perguntando Dick, o pessoal, opa, sabe? Conheço essa história. Político fulano de tal, não sei não, mas Dick. Dick fez muito mais do que político fulano de tal. foi, exatamente. Aí eu fui, eu disse. Trataram o cachorro, que geralmente Ai, tem bode, né? Jesus. Não tem, exatamente, A história do bode, é verdade. É. Lá tinha também um bode chamado Ribeiro, né? Que bebia demais, aí também entrou para a história, que eu também menciono, né? Então, são lições de gente, de bichos, né? E nesse outro livro aqui também, eu também, Fábulas e Contos em Cordel, né? Em que Cordel. é o meu segundo livro, que foi agora da pandemia. Uhum. Eu me lembro que, assim, eu coloquei a historinha de uma cadelinha chamada Piabinha, da cidade de Campo Redondo. Que é impressionante a história dela, não sabe? Muito cachorro que todo o enterro. Isso. Eu acho que ela foi Ela já notícia foi filmada, nacional. Notícia nacional, Piabinha era É notícia a nacional. É todo inteiro. Bateu o sino, ele já tá Exatamente. E o interessante é que ela sabia, por exemplo, distinguir entre a batida do sino, que era para enterro, né? E o chamado. E o chamado para missa, ela distinguia. Ela só ia para... É uma coisa impressionante, né? Como é que é, né? E eu me lembro muito do Alto da Compadecida também, quando, assim, com aquela história do gato, né? Do gato que sai dinheiro. Do enterro, não tem lá do enterro, né? Tem sim. Pronto. É porque houve uma confusão, né, lá em Campo Redondo, porque a gente sabe que as pessoas queriam enterrar dentro do cemitério, né? Então foi real a história, meio que a ficção com Não, realidade. é real. Você tá não, Minha entende. cachorrinha morreu. Não entende, veja só. A história da cachorrinha é baseada em um cordel de Leandro Gomes de Barros chamado O Testamento do Cachorro. Muito famoso, né? Aí eu estou dizendo assim, que lá em Campo Redondo aconteceu algo semelhante. Sim, entendi. E quando queriam enterrar a Piabinha, aí o pessoal disse, vamos enterrar dentro do cemitério. É uma honra, né? Aí o padre disse, não, é um absurdo, isso é uma abominação. Vamos enterrar do lado de fora. Aí terminaram combinando para enterrar do lado externo, sabe, do cemitério. Tanto serviço prestado, que injustiça com Piabinha. Não. É que às vezes acontecia de praticamente não dar ninguém no enterro, mas ela estava lá marcando presença, né? E o detalhe interessante, não sei se você sabe, ela só tinha 3 patas. Porque ela foi salva, ela foi resgatada assim, quase morta, né? Igual aquele personagem bíblico lá, que era do que o bom samaritano resgatou. Ela estava lá ensanguentada, um porco estava prestes a destruí-la, né? E ela foi salva e desenvolveu esse lado aí, como que uma gratidão. Ninguém sabe, né? O que se passava na cabecinha. A imaginação do cordelista vai dizer, né? Exatamente, é verdade. Interessante sobre Dick diz assim, por exemplo, juntava gente na rua para ver Antônio passando pro posto de gasolina, aí outro animal que ele tinha, e um peba acompanhando. Para onde ele ia, o peba firme seguia, obedecendo o comando. Porém, de todos os bichos que Antônio domesticou, a Dick, o cão perdigueiro, nenhum se equiparou. Era um animal querido que se fez bem conhecido e 1000 saudades deixou. Entendeu? Para você ter uma ideia, na época aquele repórter Francisco José, da Rede Globo. Sim, como era o nome da... Me Leva Brasil, né? Francisco José do Me Leva Brasil? Não, o Me Leva Brasil era um programa mais recente, esse era mais antigo, era tempo de TV, sabe? Era o primeiro programa dele. E ele foi lá filmar, aí só que juntou a cidade inteira na praça para ver o animal fazendo as manobras, e o animal ficou inibido, sabe? Aí que dá a entender realmente que é uma mentira, mas não, era tudo verdade, ele fazia. O animal ficou nervoso, não... Muita gente. É um animal, né? Demais, sabe? Televisão, o pessoal vai tudo pra cima. De conhecimento, o pessoal só vê na TV. Exatamente, é verdade. Aí eles filmaram, sabe, mas... Vou dizer algumas coisas que esse cachorro fazia,
botava dinheiro em banco, comprava carne e trazia. Era um cão respeitado, andava para todo lado, ninguém com ele mexia. Nesse tempo eu trabalhava vendendo pinga num bar. E quando o Dick entrava, muita gente vinha olhar, pois o dono com firmeza dizia, suba na mesa, só desça quando eu mandar. Dick subia depressa, o dono ia-se embora, saía para um passeio, passava um tempo lá fora. O povo a Dick tangia, mas ele permanecia, por mais que houvesse demora. Tire o chapéu do bêbado, Antônio Calmo dizia. Ele subia na mesa e depressa obedecia. Era a maior presepada, o povo dava risada com o que Dick fazia. Imagine um negócio desse numa cidadezinha, né? Cuité era pequena. Impressionava demais. Era impressionante demais, sabe? Sobre o dinheiro no banco, deixei você curioso, tem uma certa aparência com a história de Trancoso. Se achar que não é verdade, vá lá na minha cidade, veja se fui mentiroso. E assim, sabe, o cachorro fazia coisas impressionantes. Aí tudo isso eu disse, eu tenho que resgatar isso num cordel, né? Você perguntou se eu escrevo só cordel, né? Também escrevo crônicas, né? Escrevo contos, né? Lá no blog da gente sempre está publicando. E também faz entrevistas, além das entrevistas em vídeo, também faço entrevistas escritas com algumas pessoas. Interessante demais. Eu acho que... Música. Já tentou fazer música? Música, eu fiz algumas músicas já, não sabe? Teve até uma música minha que houve um concurso lá em Campina Grande, ela tirou em terceiro lugar, né? Mas assim, na música não é muito meu forte, não, é mais de ouvir, né? Mas se eu me colocar para compor alguma coisa, com certeza sai alguma coisa. Eu já sei que uma sexta-feira não é suficiente para a gente conhecer todas as histórias de Gilberto Cardoso, dos seus cordéis. Quando eu olhei para o relógio, eu me assustei aqui. Já passou mais de 1 hora que a gente está conversando, não já? Minha nossa, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Quando a conversa é boa, o tempo voa. Olha, já estou aqui me inspirando nas rimas e tal. Mas, eu Gilberto, lhe agradeço demais pelo convite, viu? Fiquei muito nós feliz. estamos honrados. Que é isso? Que agradecer o quê? Nós estamos honrados em lhe receber aqui no Muito Mais, da gente dar a oportunidade das pessoas lhe conhecerem ainda mais. Porque quem já conhece, vai conhecer mais um pouquinho. Quem não conhece, vê o que a gente tem de melhor em arte na nossa cidade. Bora falar do Restante Sertão para dar aquela animada do pessoal? O que é que as pessoas podem esperar do Restante Sertão essa quinta edição, Gilberto? As pessoas podem esperar do Recitando o Sertão, assim, um banho de cultura popular, né? Num momento muito apropriado, porque as pessoas estão saindo de uma pandemia, né? Todo mundo querendo alguma coisa, né? E sempre que a gente faz o Recitando o Sertão, a gente tem essa preocupação de levar as pessoas assim a valorizarem as suas origens, né? Aquela famosa frase que Ariano Suassuna repetia, que não trocava o seu oxente pelo ok de ninguém, né? Então nós não temos motivo de nos envergonharmos do nosso sotaque, né? Da nossa cultura, porque ela é belíssima, né? A música popular nordestina, ela se transforma em clássicos, né? Os melhores cantores, a poesia, eu já vi poeta nordestino que vai lá para o sul e quando declama algum cordel, as pessoas ficam assim, encantadas com isso que você falou, com a extensão do poema, né? Uhum. E como é que ele tem isso tudo na cabeça? E a beleza, né? Então a gente tem uma cultura que ela precisa ser valorizada, precisa ser promovida e no Recitando o Sertão, a gente vai ter essa preocupação, como teve em outros momentos, de trazer o que há de melhor, né? Na expressão da cultura nordestina, né? Para que as pessoas se emocionem como aconteceu em outros momentos que a gente realizou o espetáculo, né? Aqui pela região, foi muito, muito aplaudido, muito, muito bom, porque esse é o objetivo, né? Reconectar as pessoas. Esse poema de Chechel que eu declamei aqui, a gente vê essa necessidade que o ser humano tem de se reconectar com a natureza, né? De se voltar para o meio ambiente. A gente está vendo aí um comportamento, uma política muito agressiva, né? As pessoas preocupadas com o dinheiro, aí terminam destruindo árvores milenares, centenárias. Verdade. Não é isso?
E o mundo vai só piorando, né? Tem até no final desse cordel de Chechel, eu digo assim: gostaria de ver aves invadindo a cidade, livres a voar no céu, bailando com liberdade, espargindo a alegria retida pela maldade, transformando em poesia o caos da humanidade. Então, o mundo está precisando disso, né? E o Restante do Sertão tem essa missão de reconectar as pessoas com o que há de melhor na nossa história como nordestinos. Coisa linda, coisa linda. Obrigada, viu, Gilberto? E Muito convidados, obrigada. tem convidados? Não. Só o pessoal, os artistas da terra. Não, o Restante do Sertão é feito pelo... Tem uns convidados, mas não vai falar não, né? Não. Vai deixar na surpresa, né, Gilberto? É verdade. Deixa para quem for acompanhar que vai conhecer todo o espetáculo. Eu estou ansiosa para o dia 27. Já estou contando com esse dia para estar lá, levar toda a minha família. Eu quero levar minha filha, eu quero fazer uma foto dela com você. Oh, maravilha. O quê? Para a gente meio que semear nessas crianças algo positivo, para nós Ótimo. formarmos uma nova geração de pessoas que realmente valorizam a nossa cultura, nossa região, nosso chão, né? E foi uma honra para a gente lhe receber hoje. Infelizmente, já acabou o nosso tempo. Por mim, passava aqui uns 10 horas, nós lendo cordel, achando graça e conversando, tomando uma água. Chamava ele, Crisanto, para trazer o violão para nós cantar também. Isso. Mas foi um prazer lhe receber aqui. Muito obrigada, de verdade. Eu agradeço a sua atenção, a sua desenvoltura, né? Agradeço por tudo que aconteceu, inclusive até pelo Ganhou até uma bolachinha. pelo presente que eu recebi aqui, né? Melhor do que levar umas bolachadas é levar um umas pacote de bolacha. Um cafezinho com leite, tá perfeito. Agradeço muito aí. Do São Luís? Massa São Luís. Massa São Luís. Lembrando que eu vou até sortear segunda-feira fardos de bolacha, viu? Aguardem. Obrigada, viu? Você quer recitar alguma coisa para finalizar? E mandar um beijo. Eu vou explorar não, até eu o final. quero Explorar só- até o... Só quero mesmo assim pedir à população, né, assim, vocês estão divulgando bem, é que compareçam ao Teatro Candinha Bezerra, porque nós também estamos numa ansiedade muito grande, né, em relação ao evento desse dia, porque afinal de contas é um evento que acontece depois de 2 anos, Sim. né, em que a Poesc foi obrigada a ficar, né, meio que parada, não é isso? Os movimentos culturais, eu acho que todos pararam. Todos Sim, pararam. sim, é verdade. Todos pararam, né? Foi uma É coisa. verdade, é verdade. Só que os poetas que estavam em casa, que começavam a escrever. Não, tranquilo. E atualmente a gente tem aí a internet que nos ajuda muito, né? Sim. Antigamente uma pessoa fazia uma cantoria de viola, declamava um poema, aquele ficava restrito a uma vilazinha, né? Hoje em dia você transmite via internet, né? Milhares de pessoas. Exatamente. Então o cordel hoje ele é bastante divulgado também graças à internet, o cordel e a cantoria de viola. O pessoal está participando aqui, Eric Cleidson Lima, cantor daqui. nosso cantor. Grande Eric Cleidson. Quero muito Mandou bem um a Cleidson. abraço. Mandou um abraço para você. Não sei se ele gosta de improvisar, mas pede para ele fazer um improviso para fechar com chave de ouro. Tome, resolva aí, Gilberto Cardoso. Eu gosto é assim. Deixa eu ver aqui, tem uns áudios que eu não sei se é relacionado. Família Natal, você também escuta, toca aí uma musiquinha pra gente. Sim, a Restante do Sertão, dia 27, né? Tem musiquinha. Musiquinha no dia 27. Dia 27 vai ter musiquinha. Com Ele tá certeza, guardando a né? voz pro dia 27. É verdade, é verdade. Não, é porque quem faz segunda voz geralmente não canta, né? A música fica até estranha, né? Mas quando falta a segunda voz, a gente sente falta. É o que incorpora, né? A primeira. Exatamente, é verdade, é verdade. É verdade. E a voz casada, né? Ah, é muito Isso, bonito. É verdade, Cantando no Nordeste, melhor ainda. Eu tô me rapaz, é uma sentindo, maravilha. eu tô me sentindo privilegiada porque eu gosto demais de arte. Sou casada com um artista também, né? Sim. Aí vocês mandaram uns pedacinhos do ensaio para o Ilardi. E eu fico ouvindo ali e digo, olha, tô ouvindo de primeira mão, Brasil. Que privilégio, que honra. Por sinal, você falando aí em poesia, tanto o Ilardi tem um pai dele que era poeta, né? Sim. Um bom poeta. E você também tem um tio que também faz poesia, né? Tio Jonas, Sargento Jonas. Ele é até subtenente. Menino,
Eu não sei essas patentes, não. Sei que ele é prestou um grande serviço à polícia militar. Sim. Com certeza. Agora está aposentado, curtindo a família, curtindo o sítio e os cachorrinhos dele do sítio também. E o menino impossível que é o neto. Ô, menino impossível! E de vez em quando ele faz uns poemas, né? Faz publica sim. lá, né? Pois é, Faz então, sim. é muito bom. Você vê que ele se sente tão bem, né? E algumas pessoas também se sentem muito bem vendo aquela poesia. É inteligente demais. A minha mãe também escrevia muitas poesias. Ela tinha. Também? Também. Ah. Essa família tem uma veia artística, querido. Brinca com o meu sangue, não, Gilberto Cardoso. Meu DNA é forte. Quem sabe se você também não. Pra isso não tem talento, não. Não tem, não. Eu gosto de cantar. Cantar, eu gosto de cantar. Agora, escrever. Eu escrevo também, mas eu vejo que a pessoa que tem o dom da poesia, que tem muito mais inspiração, momentos de insight, de inspiração, que quem não tem. De vez em quando, do nada, eu já escrevi música, já escrevi alguma coisa, mas não é algo que eu exercito. Sim, né? sim. Então, O Hilar também faz música também, né? Sim. ele faz música. Eu acho que ele compôs aí algumas músicas quando fazia parte da banda Geração Perdida, né? O Hilar é muito talentoso também, né? E é quem está na organização Sim. desse evento, né? Estamos muito confiantes, né? Tenho certeza que o Hilar está fazendo o melhor, né? Aí vai ficar lindo. Ele sempre se empenha demais, né? Em outros momentos ele sempre já entrava em contato com a gente. Aí, Gilberto, isso assim, ficava dessa maneira, sempre tinha alguma sugestão inteligente, né? E então, Meu marido, né, realmente, querido? como você falou, ele realmente, a gente percebe claramente que ele é um cara encantado com a cultura popular e com o trabalho da Poesc, né? Ele sempre foi um grande incentivador do nosso trabalho. Né? E sempre quando se tem o sentimento no trabalho, funciona de uma melhor forma. Eu acredito muito nisso. Que quando você tem amor, você Isso. admira algo, você se empenha mais, você desprende mais energia para realizar aquilo. E com certeza é sucesso. É porque em outros momentos, sabe que a gente realizava o Apoias Questão do Sertão, eu me lembro bem de algum momento eu ir lá de procurar e dizer, Gilberto, se você quiser alguma ajuda, né, alguma coisa. Então, quando apareceu essa oportunidade agora, né, que é da Lei Aldir Blanc, a gente não teve dúvida, né? Pronto. Chegou a hora de eu ir lá, porque a gente sabia que estava entregando o empreendimento nas mãos não de uma pessoa, vamos dizer assim, interessada em ganhar dinheiro, não, mas alguém que vai fazer aquilo com amor, né? Ele é bom nisso. Não, ele é bom nisso, é muito versátil, né? Eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso. Quem for, Com certeza. não vai se arrepender, né? Vai ser lindo demais. Dia 27, Teatro Candia Bezerra, a partir das 20 horas. Você vai poder apreciar todo o talento desses artistas incríveis no Restando no Sertão, a 5ª edição. Os convites já estão rolando aí, viu? Já? Já. Ah, E aquela... Como é que a gente fala? Estrofe, trecho sim, de apresentação. Uma estrofezinha. Tá lá. Ficou muito bom. 11 horas e 16 minutos. A gente recebeu o Gilberto Cardoso. Foi maravilhoso essa sexta-feira do Muito Mais Cultura. Eu vou de apoio cultural e eu volto já. Rádio Comunitária 87,9 FM Santa Cruz apresentou Muito Mais Cultura. Uma parceria Fundação José Augusto. Mais Cultura. 87,9